Eleições 2020. Candidatos à Prefeitura de Taubaté. Olá, bem-vindo à nossa rádio JSV para mais uma conversa, uma entrevista aqui para que você conheça as propostas, ações e atitudes dos candidatos a prefeito de Taubaté. A convidada de hoje, a candidata Lorene, do Cidadania, e ao meu lado está Bruno Lemes, jornalista. Pois não, Bruno, bom dia. Olá, Robson, os internautas da JSV. Vamos, mais uma vez, realizar uma entrevista importante, que seja esclarecedora, para saber as propostas da candidata Lorene. Lorene, iniciamos então. Explique aí para o nosso internauta um pouco da tua vida política, pessoal, partidária. Obrigada, pessoal da JSV, Robson, Bruno, pela oportunidade, os ouvintes e também espectadores, né, na rede social. Eu sou a Lorene, 23, como vocês disseram, do Cidadania, sou taubatiana, cresci no bairro do Secap, onde morei a maior parte da minha vida, estudei nas escolas públicas do município, tive minha vida transformada por um projeto social que é o Colégio da Embraer, onde eu estudei. E eu digo que a educação transformou a minha vida porque eu cresci num bairro onde eu não tinha referências de poder fazer coisas muito diferentes, né? Na minha família também, eu sou a primeira com o ensino superior, então meus pais são pessoas muito honestas, muito humildes, muito queridas, mas infelizmente o bairro no Brasil, o bairro onde você cresce, acaba muitas vezes limitando os seus sonhos. Talvez eu não sonhasse tão grande quanto eu imaginava que eu pudesse alcançar, realizar. E lá no Colégio da Embraer foi onde eu aprendi o que era USP, o que era FUVEST, e tive a oportunidade de me formar na melhor universidade, né, da América Latina, a Universidade de São Paulo, em gestão de políticas públicas, que é a minha profissão. Depois eu me especializei em controle da administração municipal e sou mestranda em planejamento e desenvolvimento regional na Unital. Então, a gestão pública é a minha profissão, né? Quando pergunta, é política? Não, política não é profissão, mas eu sou gestora pública e esta é a minha profissão. E foi aí que começou a minha vida na política também, porque quando eu estava lá na faculdade, aprendendo sobre orçamento público, sobre direito público, sobre economia, sobre administração, foi quando Taubaté viveu um momento, né, muito ligado à corrupção, e eu comecei a participar da vida das manifestações da cidade. E eu comecei a me destacar um pouco justamente por ser profissional da gestão pública. As falas que eu fazia nas rodas, nos lugares onde eu participava me manifestando, até na Câmara Municipal mesmo, na tribuna, que eu ocupo desde 2011 como cidadã, começaram a chamar a atenção pela qualidade da minha fala, né? Que só foi possível com base nos meus estudos. Então, ali eu comecei a participar da política partidária, também, né, fui estagiária do meu partido político, o partido onde eu estou até hoje, o Cidadania, que à época era o PPS, e fui estagiária, depois formei na faculdade, abri uma empresa de consultoria em gestão pública, a Planos do Brasil, que é de onde eu tiro o meu sustento. Já trabalhei em mais de 30 municípios deste país, e é assim que eu ganho dinheiro, né? Não quero ganhar dinheiro na política, eu tiro o meu sustento da minha vida profissional como empresária, né, na Planos e consultora. E aí também trabalhei na assessoria de alguns políticos. O presidente do meu partido, Roberto Freire, deputado federal à época, me convidou para ser assessora dele. Depois eu participei de processos seletivos de algumas funções públicas. Fui gestora do Acessa São Paulo, uma política de inclusão digital do governo do estado de São Paulo. Entreguei o meu currículo para uma senadora da República que eu nunca tinha visto na minha vida, que é a senadora Rose de Freitas, do estado do Espírito Santo. Não conhecia, nunca vi falar, não foi nenhum tipo de indicação política ou partidária, ela não é do meu partido. Eu entreguei um currículo e ela me contratou, e eu trabalhei no Senado Federal por um ano em Brasília, e acho importante contar essa história para vocês, porque ela foi a primeira mulher da história do Brasil a presidir a CMO, a Comissão Mista de Orçamento, Planos e Finanças do Congresso Nacional. Então, vejam que só no ano de 2015, esses dias, né, uma mulher alcançou essa função importante no nosso país. E eu fico muito grata de ter participado e aprendido muito nesse ano junto dela. Voltei para Taubaté e aí saí candidata a vereadora e fui eleita
neste meu primeiro e único mandato, eu sou contra a reeleição no mesmo cargo e também fiz uma das campanhas mais baratas do Brasil. Eu gastei R$ 910 para ser eleita vereadora, sem ter sobrenome, família na política, sem ter programa de rádio, sem ser líder religiosa ou coisa do tipo, né? E isso acho muito legal porque se tornou uma mensagem para políticos do Brasil inteiro, de que é possível, né, fazer diferente e vencer as eleições sem poder econômico ou sem ser de família tradicional. Candidata, a senhora tem a sua atuação muito ligada a ser combativa, principalmente na área de saúde. E saúde é um dos maiores problemas desse município, apesar da rede de infraestrutura razoável que tem as UPAs e os PAMPs. Mas o que falta são médicos especialistas, neurologistas, psiquiatras, vasculares, enfim. Como é que a senhora, se eleita, vai tentar resolver essa situação? Bom, Robson, eu sou, inclusive, como você bem colocou, atuante na Câmara defendendo esse tema. Eu sou autora de uma lei que torna transparente essa lista de espera. É muito bem como você colocou, hoje a gente tem 23 mil pessoas, taubatianos e taubatianas, aguardando por um médico especialista. Lei que não é respeitada pela atual gestão. Lei que não é respeitada, porque eu aprovei a lei com dificuldade, né? Precisamos trabalhar para colocar na pauta e tal, convencer os vereadores, isso foi muito bom, todos votaram por unanimidade, nós aprovamos. O prefeito entrou com ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, o prefeito dessa cidade é contra transparência na lista de espera, porque não tem motivo nenhum para não querer colocar essa lei em prática. Ele entrou na justiça, eu perdi na segunda instância em São Paulo, recorri e ganhei, né, em última instância no Superior Tribunal, no STF, e a ministra Carmen Lúcia definiu que a lei é constitucional, tem que ser colocada em prática. Agora eu estou atualmente, nesse momento, na justiça, brigando para que ele cumpra, né? Porque, como você também bem colocou, Robson, o prefeito não está cumprindo a lei da transparência na fila de espera. E eu sei o que ele quer esconder. Ele quer esconder má gestão. Aí vem a minha resposta à sua pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer gestão, né? Não basta ter dinheiro. Eu costumo dizer que a prefeitura de Taubaté atual faz uma mera administração de valores, né? E tem alguns ditados populares. Eu acho que os ditados são muito sábios. Fazer uma obra, construir com dinheiro em caixa é muito fácil, né? E é isso, Taubaté tem dinheiro. R$ 1 bilhão é o orçamento anual de Taubaté. Então, não tem nenhuma complicação em ir lá contratar alguém, fechar um contrato, assinar, transferir o dinheiro para a conta do empresário, de uma empresa, para realizar uma obra. Não tem segredo nenhum em fazer isso. O que está faltando para a cidade é gestão. Você bem colocou também que nós temos uma infraestrutura até que adequada, porque é o que eu disse, obra. Vai lá, contrata a empresa, ela recebe o dinheiro que está na conta, dinheiro do povo de Taubaté, e paga a empresa, ela faz a obra. O problema é funcionar, o problema é dentro da unidade básica de saúde, que falta procedimento, falta gestão com relação ao cumprimento de horário dos médicos e falta médicos. Eu vou zerar a fila de espera por médicos especialistas imediatamente contratando da iniciativa privada. Todas as nossas propostas, a maioria das minhas propostas, elas por consequência movimentam a economia, geram emprego e renda. É um plano de governo todo pautado em gerar emprego. Todas as nossas soluções de saúde, de educação, de lixo, geram emprego. E essa é mais uma delas, contratando da iniciativa privada, dos consultórios particulares, das clínicas, vai custar R$ 2.300.000 e no prazo de 12 meses nós vamos zerar a fila de espera por médicos em Taubaté, ao mesmo tempo em que eu corrijo o procedimento, os protocolos, porque isso é uma ação imediata que precisa ser feita para resolver, né, o sofrimento do povo que está sofrendo, porque essa fila de espera mata. Então, enquanto a gente resolve de forma emergencial isso, ao mesmo tempo, nós vamos corrigindo o procedimento para que não volte a ocorrer essa fila. Aliás, você falou a respeito de geração de renda e gostaria que você destacasse como que vai ser o trabalho da Prefeitura em relação à criação de empregos dentro do cenário econômico ainda complicado do país, em que, pelo menos em Taubaté, o setor industrial diminuiu o número de vagas de emprego. Por outro lado, o comércio, de certa forma, está sendo a principal geradora de empregos no município.
Como que você pretende trabalhar a geração de emprego nos próximos 4 anos diante do cenário atual? Olha, eu tenho propostas muito claras e inovadoras, criativas também, para gerar emprego na cidade. Eu resumo elas em 5. Primeiro é fazer o dinheiro da cidade ficar na cidade. Este 1 bilhão de orçamento que eu disse para vocês, na grande maioria das nossas ações, vai ser dinheiro da cidade ficando na cidade, como as soluções em cartões, por exemplo. O município hoje dá cesta básica para as pessoas que precisam. O município dá hoje material escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino. Eu vou criar cartões e ao invés de eu contratar grandes contratos, que é o caminho mais fácil, tem dinheiro na conta, faz o contrato e pronto, né? A gente não vai escolher o caminho mais fácil, mas vamos escolher o caminho da gestão, que dá mais trabalho, mas eu estou disposta a trabalhar e resolve efetivamente o problema das pessoas. Com os cartões, eu vou habilitar mercadinho, hortifruti, feira, e as pessoas vão comprar a cesta básica consumindo do comércio, do mercado local. O material escolar, eu vou habilitar em convênio as papelarias, as pessoas vão receber um cartão e vão gastar o dinheiro no comércio local, comprando das papelarias da cidade. Mas isso é possível, candidata, uma vez que é preciso fazer licitação para esses valores enormes? A Lei 8666 exige isso? É possível. Eu fiz uma reunião de quase um dia inteiro com um conselheiro do Tribunal de Contas para revisar todas as minhas propostas antes de escrever no plano de governo. Assim como em São Paulo, né, o governador hoje, mas quando era prefeito do município, fez o voucher da saúde para fazer os mutirões. É como se fosse... É que se explicar isso para a população acaba ficando um pouco difícil. Mas imaginem como se fosse uma moeda local, tipo Bitcoin. Okay. Então, isso é aceitável, é possível, a gente habilita e a gente vai ter uma moeda municipal, como se fosse isso, só que são os cartões, né? E as pessoas vão poder consumir em quem quiser prestar esse serviço aí, vão gastar o dinheiro daí nas conveniadas, tá? Que vão ter que, é claro, atender alguns critérios, ter a documentação em dia, né? Os negócios que se habilitarem para receber esses recursos dos cartões. Concluindo, a senhora parou na segunda proposta, tem Vamos lá, mais tem 3. muita coisa do desenvolvimento econômico, essa que eu mais demoro. Então, fazer o dinheiro da cidade ficar na cidade, principalmente. Tem uma coisa aqui dentro que eu gosto muito também, vou gastar um tempinho para falar aqui para vocês. A gente vai contratar morador do bairro para fazer os serviços do bairro. É isso que cidades inteligentes no mundo inteiro fazem, né? Como isso? Bom, um agente de trânsito, que na verdade não vai ser um agente, mas é um educador de trânsito. Todo bairro tem um problema de que na saída da escola faz uma aglomeração de pais, de carros, e é um problema na porta da escola, na entrada e na saída, enfim, um caos. Nós vamos contratar um morador da cidade para fazer ali o processo de educação de trânsito, de acompanhar e melhorar o fluxo daquele momento, da hora da saída da escola. A gente vai contratar educador ambiental para passar de porta em porta e ajudar as pessoas a aprender a separar o lixo. E essa cidade vai ser inteligente. E a segunda forma que eu vou falar para vocês de gerar emprego e renda em Taubaté vai ser a partir do lixo, de uma vez por todas, né? Saber fazer a reciclagem devidamente. Tem pessoas já na nossa cidade enriquecendo, vivendo muito bem, gerando muito emprego a partir da reciclagem, a partir da reutilização de materiais como o óleo de cozinha, né? Acho que não posso citar o nome, mas existem taubatianos que eu fui pessoalmente conhecer e eles estão movimentando a economia lindamente com soluções assim, inteligentes. Então, contratar morador do bairro para fazer zeladoria, jardinagem, vigilância do bairro, isso tem um potencial de fazer pleno emprego. A gente tem aí as estatísticas de desemprego do município, mas dentro da lógica do comércio, da indústria, essa contratação, e serão negócios sociais, não é contratar como servidor público, funcionário, né, efetivo por concurso público, não. Abrir negócios, a prefeitura vai ajudá-los a abrir MEIs e serão prestadores de serviço individual para a prefeitura. Então vai ser o seu vizinho cuidando de deixar o seu bairro limpo. E você vai conseguir cobrá-lo, né, muito facilmente, se não tiver a limpeza acontecendo legal, a jardinagem, o mato alto, a calçada ruim, os idosos tropeçando na rua e coisa do tipo. Aí vem, então, o lixo, que é uma forma como a gente vai investir tempo e energia para que a cidade seja inteligente e possa gerar emprego e renda a partir do lixo.
A gente vai rever o contrato da Eco Taubaté, que hoje paga 6,5 milhões de reais mês para essa empresa. E a gente vai pagar, no caso, esses agentes, né, da reciclagem para fazer esse processo de limpeza, de poda, da grande maioria dos lugares. Terceiro, a indústria. A indústria hoje automobilística já é comprovada, a sua composição no PIB vem caindo ano a ano, e o que a gente tem que fazer é investir na indústria de tecnologia, a tal da indústria 4.0 até 5.0, né, de internet das coisas, fibra ótica, tecnologia. A gente startups, a gente não tem o Parque Tecnológico em Taubaté até hoje. O Parque Tecnológico foi uma mentira que eu desvendei recentemente. O prefeito, às vésperas da eleição de 2016, inaugurou a pedra fundamental de um parque tecnológico que custou 2.400.000 reais para fazer uma avenida que vai, uma que volta e um portal, para ele poder inaugurar às vésperas da eleição. E até hoje, 4 anos passaram, não tem absolutamente nada lá, tem mato alto. E foi onde eu fui gravar um vídeo em agosto, porque chegou uma resposta para mim do governo do estado de São Paulo, oficial, escrevendo com todas as letras que nunca houve sequer um pedido oficial de parque tecnológico para a cidade de Taubaté. Então o governo do estado não tem registro de que Taubaté tenha pleiteado um parque tecnológico, ou seja, mentira, né? Nós temos governantes que mentem para as pessoas. E vamos efetivar o parque tecnológico de uma vez por todas, mas aqui vem uma novidade, que é a indústria para games e esportes. Eu também gosto muito de falar disso, porque eu pesquisei a fundo, fui procurar saber sobre o futuro do emprego no mundo, né? E as relações de trabalho já estão mudando, foram forçadas pela pandemia a agilizar um pouco mais a coisa do home office, né? E a gente vai gerar emprego em Taubaté atraindo a indústria de games e esportes. Eu não manjo muito, mas os filhos, sobrinhos, crianças de vocês, da família que vocês conheçam, devem saber quando a gente fala de Free Fire, né? E outros jogos por aí que eu não entendo bem, mas eles manjam muito. E esta indústria movimenta hoje mais dinheiro na economia mundial do que o cinema. E eles movimentam mais espectadores para as finais dos campeonatos desses jogos do que a final da Copa do Mundo. Isso já há 2 anos. Então, Taubaté vai ter um time de esportes online. Vocês aí, jovens, animem-se, porque esse é o primeiro passo, e é bem simples, né? Para começar a atrair a indústria dos investidores, dos patrocinadores, o pessoal que investe na tecnologia, no cabeamento da cidade, ou trazer startups e desenvolvedores de jogos para a cidade, começa com ter um time. Isso a gente tem toda a condição de fazer imediatamente. Quarto, e está acabando, prometo, turismo, né, e a economia criativa, fazer de uma vez por todas ser valorizado os nossos artistas, os nossos patrimônios, como o sítio do Pica-Pau Amarelo, o Cristo Redentor, tudo isso que hoje está abandonado, largado, que a população não tem um lazer para fazer, né, de forma agradável. É que os nossos lugares são muito bonitos, Taubaté é muito maravilhosa por si só, mas falta a parte do poder público, né? E a gente vai incentivar o turismo, principalmente o turismo rural. E quinto e último, tem justamente a ver com a zona rural e também toca a tecnologia, indústria agro. Eu também fui procurada por pessoas taubatianas que já estão desenvolvendo tecnologia agro, inteligência para o campo. É muito melhor do que desgastar a terra com as criações, né, que é o tradicional. Quando a gente pensa em campo, a gente pensa na criação de gado e tal. É claro que isso, né, vai acontecer como já vem acontecendo, mas nós vamos investir em tecnologia agro, que é embriões, pesquisas desenvolvidas para plantio de forma mais eficiente, mais inteligente, e que possa sair daqui de Taubaté, porque já está acontecendo, só que está acontecendo de forma privada, individual, com o cidadão quietinho lá, que não está sendo apoiado. Isso pode ser expandido, incentivado na cidade inteira, e eu vou cuidar pessoalmente de movimentar a economia dessa forma. Me permita fazer um último adendo. Lá quando eu falei de turismo, né, e economia criativa, para vocês verem, eu fiz uma conversa de 20 minutos com o CEO do Snowland. É um parque, né, de neve, né, de esqui indoor que tem na cidade de Gramado. Eu fui até lá para pesquisar, para estudar o turismo de lá, que é o que a gente tem de melhor em turismo hoje no Brasil. E em 20 minutos de conversa, apresentando Taubaté para os investidores, eles se interessaram e já se comprometeram comigo a vir a Taubaté
para avaliar e, quem sabe, fazer um investimento de um resort de águas termais, pautado ali no nosso Onsen Termas, né, que é da iniciativa privada, mas que o poder público pode intermediar essas relações para a cidade desenvolver. Vejam só, 20 minutos. O que a gente conclui com isso é que nada, absolutamente nada foi feito pela administração até o momento, porque Taubaté é uma cidade maravilhosa que consegue atrair grandes investidores se tiver o mínimo de competência do administrador ou da administradora, e eu não gosto de administradora, eu gosto de gestora pública para atrair dinheiro, economia, movimentar a economia e emprego para Taubaté. Um dos pontos que você disse na sua resposta é em relação à revisão do contrato da Prefeitura de Taubaté com a Eco Taubaté, no contrato de limpeza urbana. E é um dos principais contratos de concessão que existe atualmente. O outro é da ABC Transportes, que está há muito tempo responsável pelo transporte público. Gostaria que você aprofundasse um pouco em relação se há a possibilidade de revisão do contrato atual com a Eco Taubaté e como será em relação ao contrato com a ABC Transportes Coletivos. Muito bom. Há possibilidade, sempre há. Gente, essas respostas negativas imediatas é para quem está em preguiça de trabalhar, sabe? A resposta que eles dão lá, Robson, sempre é a licitação não permite, a Lei 866 não permite. Permite, se você estudar, tiver tempo disponível, vontade, acordar cedo para ir pensar alternativas, as alternativas existem. Contratos existem e neles também existem normalmente as cláusulas que quebram os próprios contratos, né? Então a gente só precisa estudar, analisar, fazer os cálculos, entender o que são perdas, ganhos, né? Numa revisão contratual nessa, porque sempre existe a possibilidade de se quebrar um contrato. A gente só tem que estudar o quanto isso é vantajoso ou não, como é que ele pode ser repactuado. E entre prestar serviço nenhum e prestar algum serviço, normalmente o fornecedor prefere prestar algum serviço. Então, repactuar, repensar, negociar é possível, né? A boa negociação, honesta, dentro da lei. Com relação à ABC, o contrato termina em 2024, né, de concessão, da última concessão, e nós vamos ter uma segunda empresa, e a segunda empresa é o TCTAL, o Transporte Complementar de Taubaté, que hoje é uma associação, e que nós, da Prefeitura, isso eu já estou fazendo, né, uma proposta, tendo primeiro ouvido os associados, os motoristas e proprietários dos micro-ônibus do TCTAL, do Transporte Complementar. Eles têm esse desejo, eles concordam com essa proposta de que nós vamos construir, né, a formação da TCTAL como uma empresa de ônibus em Taubaté. E aí eu digo lá na minha proposta que é tentar acabar com o monopólio, porque não adianta enganar as pessoas, viu, pessoal? Eu me comprometo sempre em falar o que é verdade, mas normalmente, né, muitas vezes a verdade não é o mais agradável de ser ouvido. Todo mundo quer o fim do monopólio da empresa de ônibus em Taubaté, mas todo mundo já deve ter ouvido falar numa coisa que existe, que é o cartel de empresas. As empresas combinam, e o negócio de ônibus no Brasil, ele é uma das situações que são cartel. E as empresas combinam. Eu vou falar, eu quero quebrar o monopólio. Aí eu convido, venham empresas. E não aparece empresa nenhuma. Porque elas simplesmente, uma não interfere no trabalho da outra, cada uma gosta de ficar quietinha na sua cidade, ganhando o seu dinheiro e coisa do tipo. Então eu vou me esforçar para quebrar e ampliar ainda mais essa concorrência. Mas a concorrência imediata que nós faremos é através do TCTAL. Ainda na resposta da senhora, a senhora falou que pretende criar, dentre as vagas de emprego aí, a geração de renda, um time de esportes. Quer dizer que a senhora vai acabar com o time de vôlei, vai continuar apoiando o vôlei, ou o vôlei fica para segundo plano nesse momento? De forma nenhuma eu vou acabar com o que é bom. Também agradeço a oportunidade de poder falar isso, porque eu adoro dizer aonde eu vou que eu não sou e não serei como esses governantes tradicionais, né? Políticos tradicionais. Não tem nada de política tradicional. Eu não tenho isso de querer acabar com o que o governo anterior fez. Então, tudo que for bom, tudo que a população gosta, a gente mantém e melhora. E o que dá para fazer com relação ao esporte e ao time de vôlei da cidade é melhorar a igualdade da divisão dos recursos dos esportes da cidade. Porque é nítido e notório para todo mundo que há uma preferência.
né? Existe uma nítida preferência do gestor, né, do administrador, do prefeito da cidade com um time específico, que é o time de vôlei. E nisso o burrão fica largado, o Esporte Clube Taubaté, né, sofrendo dificuldades para se manter vivo, e é um time que mobiliza muitos torcedores, muitas famílias. As famílias taubatianas gostam do Esporte Clube Taubaté. Mas não é só isso, a gente tem outros times, né? O próprio handball, que também chama atenção, mas várias outras modalidades, inclusive individuais, karatê, judô. Nós temos muitos atletas, muitos bons profissionais que sofrem com o auxílio de pífio, né, que não contribui em nada, que mal ajuda a pagar o transporte. Então, fica aqui o meu compromisso de distribuir igualitariamente, democraticamente, com regras claras, os recursos do esporte para todas as modalidades. No caso, o modelo do vôlei aqui em Taubaté é ter a captação muito grande de patrocinadores, tanto que a camisa do time é repleta de apoiadores. Nesse aspecto, continua o modelo atual em que a prefeitura busca o apoio da iniciativa privada para apoiar o vôlei ou altera-se alguma coisa? Eu acho esse modelo ótimo, né? É muito bom que a iniciativa privada coloque a mão no bolso para incentivar esporte, cultura, isso não é ruim. O problema é a forma como é feito. Eu tenho escutado dos empresários por aí, não foi um, não foi dois, não foi três, foi uma dezena de empresários que disseram: para fazer qualquer negócio na cidade de Taubaté é como se fosse um pedágio. Mas, para isso, você precisa ser patrocinador do vôlei de Taubaté. Isso aí é uma condição, é quase uma imposição ao empresariado que ele ajude, né, e patrocine quase que obrigatoriamente para fazer negócio na cidade, para estabelecer uma empresa. Vejam que são fornecedores da prefeitura. A SHA, a Eco Taubaté, são fornecedores da prefeitura. É quase que uma condição. Olha, eu fecho o seu contrato, mas patrocina aqui o vôlei da cidade. Né? Isso beira, enfim, a imoralidade, né? Porque é forçar uma relação. A gente quer atrair os empresários, atrair os investidores do Brasil e do mundo, porque Taubaté é grandiosa e tem condições de atrair investimentos do mundo com a nossa riqueza cultural, geográfica, mas de uma forma lícita, que as pessoas queiram investir em bons projetos e não sejam forçadas a investir. Administração pública, dívida do IPMT perto de 60 milhões. Dívida do CAF, com o dólar subindo, vai chegar próximo de 350 milhões. Como é que a senhora vai pagar isso se eleita prefeita? Muito bom. É isso mesmo, é cerca de 400 milhões de reais o endividamento de Taubaté nos últimos anos. E eu já tenho dito isso em outros lugares, a minha prioridade é o servidor. Se eu tiver que escolher entre pagar a previdência, a aposentadoria do servidor público e pagar o banco, eu vou pagar sem dúvida e sem medo a aposentadoria do servidor. Agora a gente ainda tem mais uma condição, os CLTs têm me questionado, porque tem muito funcionário CLT na prefeitura, e a prefeitura, o prefeito comete o crime de não pagar o fundo de garantia dessas pessoas, de não fazer o depósito lá. Isso é um absurdo, a gente já está estudando do ponto de vista lá de fiscalização para denunciar, né, junto ao Ministério do Trabalho e tudo mais. Estou fazendo esses estudos também como vereadora, que não deixo de exercer com qualidade a minha função, mas eu me comprometo a garantir o pagamento da dívida que impacta na vida das pessoas, que é a previdência de cerca de 9 mil funcionários públicos que nós temos. Com relação ao CAF, eu pretendo auditar, né? Auditar a dívida, rever também o erro, né, que foi cometido no contrato, não tendo uma cláusula de segurança com relação à alta do dólar, e a gente vai se empenhar para trabalhar e negociar com relação a isso. Lorene, agora a respeito de segurança pública, a atual gestão trabalhou para que houvesse a efetivação da Guarda Municipal, da Guarda Civil Municipal, até com armamento, com toda a infraestrutura, porém alguns índices de criminalidade mantêm-se estáveis ao longo do tempo, com índices de roubo, de furtos. O que a prefeitura, caso você seja eleita, pode fazer em relação a diminuir esses índices e principalmente como será o trabalho de parceria com o governo do estado, já que a segurança pública na sua
a maior parte é de responsabilidade do Estado. Muito bom. É isso, falta efetividade, né? E a senhora tem um vice que é tenente-coronel, né? Isso mesmo. Eu sempre gosto de citar ele quando o tema é segurança pública. O Coronel Paulo Ribeiro é um cara que defende uma ideia que me ensinou isso, inclusive eu gostei muito de aprender, mais inteligência, menos truculência na política, na polícia. Ele costuma defender. E é assim que a gente pensa em fazer segurança pública na cidade. Usar de inteligência, usar da prevenção. Isso que eu estou contando aqui não é nenhuma novidade, só não foi feito, porque justamente gosta de se fazer maquiagem, né? E aí coloca uma série de pessoas e recursos e propaganda e marketing e maquiagem, mas como você colocou, os indicadores provam que a efetividade na melhora, né, da criminalidade, das violências, dos roubos e furtos não foi tão grande quanto os investimentos dos grandes contratos que foram feitos, como o COI, né? Então, a gente quer usar de inteligência, de prevenção, que não é novidade, mas precisa ser feito. O que é prevenção? Ocupar os espaços da cidade, com a família, com atividades de lazer, culturais, esportivas. A gente quer colocar com editais de ocupação dos espaços, das praças dos coretos, do que tiver por aí, do palco do Quiririm, do Mirante, tudo que a gente tiver, que artistas possam pleitear, usar, né, e fazer um calendário, uma agenda de apresentações culturais, artísticas, das bandas, fanfarra, teatro, dança, o balé da cidade de Taubaté, que também está abandonado, fazer com que eles movimentem isso e que as pessoas ocupem esses espaços, afastando a criminalidade e também afastando as crianças do consumo e do tráfico de drogas. A gente quer ocupar as nossas crianças, que elas tenham, assim como a minha história, que eu iniciei o programa contando para vocês, que elas tenham uma referência melhor de onde elas podem chegar. Muitas vezes o bairro onde elas moram não permite sonhar em algo diferente, sonhar algo maior. E tendo um professor de capoeira, de uma luta marcial, de dança, sabendo que eles podem viajar para festivais, para, enfim, competições, eles enxergam fora do bairro deles e conseguem enxergar outras oportunidades que não o tráfico. Então a gente quer atuar na inteligência, a gente quer manter o que é bom e a atividade delegada é boa, ela só precisa de manter boas condições para o policial trabalhador, né? E que ela seja inteligente também e interligada com a polícia civil, com as câmeras do COI funcionando de verdade, porque as pessoas pedem imagens da câmera do COI e simplesmente não têm acesso. E aí todo mundo fica na dúvida, né? Filmou ou não filmou? Tá filmando ou não tá filmando? Porque essa câmera, se a gente aciona ela, nunca consegue ter acesso às imagens. Então, inteligência para tratar de segurança pública, sem truculência. Fecho falando da Guarda Municipal, que recentemente foi armada. E o que a gente acha, também aprendi isso com o Coronel Paulo Ribeiro, ele costuma dizer, não existe funcionário ruim, existe líder fraco. E eu concordo com ele nisso. A culpa não são dos nossos guardas, dos trabalhadores da Guarda Civil de Taubaté. A culpa é da liderança, que é fraca, né? Do chefe, é do secretário de segurança e é do prefeito municipal, que faz a guarda tratar com truculência seres humanos, vendedores ambulantes, retirando muitas vezes o seu material de trabalho ali, que já foi feira, fruta, bombom. A gente já viu todo tipo de denúncia e a população de Taubaté fica revoltada e às vezes maltratando morador de rua e coisa do tipo. Isso não traz efetividade nenhuma dos números de combate à insegurança e violência em Taubaté. Educação. Cerca de 1.500 vagas nas creches estão faltando no município. A senhora tem algum plano específico para zerar essa fila também? A exemplo do que a senhora falou na questão da saúde, já que as mães que trabalham não têm onde deixar seus filhos? Perfeitamente. É a mesma proposta, né, que acaba gerando emprego, renda e movimentando a economia. Nós vamos zerar a fila de espera por creches em 6 meses. No segundo semestre, na volta das férias do ano de 2021, do ano que vem, já vamos ter todas as crianças que querem com vaga na creche para as mulheres poderem trabalhar, enfim, ter sua autonomia. E a gente vai fazer isso contratando vagas da iniciativa privada. Mas tem creche suficiente para absorver essas 1.500 vagas na iniciativa privada? A gente iniciou um levantamento. Eu não consegui concluir, porque eu não tenho condições fora da prefeitura de fazer esse levantamento 100%, mas o início da nossa avaliação já nos permitiu
carimbar no plano de governo que é possível fazer. Para o que restar, aumentar a sala dentro da escola municipal. Muitas delas eu conheço pessoalmente, cada uma das escolas de Taubaté, eu entrei em todas, e foram mais de 500 equipamentos públicos que eu visitei pessoalmente em 4 anos de vereadora com o gabinete itinerante. E eu sei que tem muita escola com espaço suficiente para aumentar uma sala, abrir mais 20 vagas, e são várias escolas com a possibilidade de ampliar nesse sentido. Também é uma solução mais rápida e que não precisa ser para sempre, porque não adianta a gente fazer novas escolas. Essa não é a solução, porque a taxa de natalidade vem aumentando e nós vamos precisar cada vez menos de salas para a educação infantil. Destacando o turismo, que você fez referência na sua resposta em relação à geração de emprego, um ponto importante que Taubaté tem o título de Capital Nacional da Literatura Infantil, muito pelo fato do escritor Monteiro Lobato ter nascido, ter crescido em Taubaté, ter o sítio do Pica-Pau Amarelo e o Parque do Itaim como 2 referências relacionadas a Monteiro Lobato. Como que você pretende trabalhar o turismo mediante essas importantes situações envolvendo a cultura da cidade, também a Márcio Mazzaropi? O que você pretende realizar em relação a isso? Bom, para o turismo eu tenho uma proposta que eu gosto muito também, e que é criar a Taubatur, a empresa taubatiana de turismo. A gente vai criar uma empresa por questões burocráticas, para ela ter mais liberdade legal de atuação, ser menos burocrática, e para que ela possa também ter um relacionamento mais prático, mais fácil com o setor privado. Turismo é setor privado. O setor público só tem que ser um bom articulador, tem que ser um bom parceiro. E nós vamos explorar muito as parcerias no meu governo, porque isso é uma cidade inteligente. Eu fui a Gramado, como eu contei para vocês, para fazer pesquisa, para estudar. Lá existe a Gramatur, a empresa de turismo de Gramado, e a Taubatur vai cuidar do calendário de Taubaté, oficial de eventos, e dos equipamentos, como o Cristo e como o sítio do Pica-Pau Amarelo. No calendário entra Carnaval, Festa de Quiririm, Festa do Folclore da Imaculada, a FLIT, a Feira Literária Infantil, o Natal, que precisa e merece ser iluminado para movimentar o comércio no final do ano, e o povo de Taubaté não ter que ver decoração de Natal em Tremembé ou em Pinda. E especificamente com relação à literatura, Bruno, acho importante dizer que a gente quer valorizar de verdade isso e não ser mais uma maquiagem fake, Nós temos uma administração que acaba fazendo muita coisa fake. O que adianta ser a capital da literatura infantil, sendo que é o governo que fechou bibliotecas, Não tem mais biblioteca na cidade, tem uma na Praça Doutor Barbosa, que é a Praça da Rodoviária Velha. Eu, quando era criança, frequentava a biblioteca do Quiririm, dentro do parque, foi fechada. A gente tinha 3 bibliotecas. As bibliotecas estão sendo fechadas. Só teve renovação de títulos na Biblioteca Central porque eu, como vereadora, fiz emenda. Se eu não tivesse feito emenda, em 4 anos, não teria sido comprado um livro novo para a Biblioteca Central da cidade de Taubaté. Então, atualizar a biblioteca, informatizar o acervo e criar público, fazer as nossas crianças gostarem de biblioteca, de literatura, de leitura, incentivando desde a escola. Perfeito. Vamos entrar agora na parte de política partidária, de relações com a comunidade. Faltando um pouco mais de 23 dias ou 24 dias para a eleição, as pesquisas indicam que a senhora pode ir para o segundo turno. Caso isso ocorra e se confirme, o que a senhora pretende ou quais apoios a senhora já procura nesse primeiro turno? Olha, eu tenho trabalhado com muita humildade e muita dedicação para primeiro resolver esse primeiro turno, Então, o que a gente quer primeiro é que a população de Taubaté me conheça, avalie e faça uma escolha consciente para eleger a primeira prefeita de Taubaté da história, que se preparou para isso, que é da cidade, que vive a cidade. E a gente está preocupado nesse primeiro momento com isso. Então, eu fiz qualquer conversa, relação, reflexão ou pensamento focado em parcerias, para esse primeiro momento. Sua relação com a Câmara Municipal. Entre os candidatos a prefeito, você é a única que sai de um mandato de 4 anos do Legislativo e pleiteia uma função no Executivo. Ou seja, sabe
com frescor a relação executivo-legislativo. Como será isso caso seja eleita prefeita? Olha, eu vou atualizar, modernizar e tornar republicana de verdade a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Sem tomar lá da cá? Sem tomar lá da cá, eu acho uma vergonha que o prefeito de uma cidade tenha ido 2 vezes na Câmara Municipal, nos 4 anos em que eu estive lá, e eu acho que eu sou campeã de presença. Eu não fiz esse levantamento não, mas se a gente fizer, eu devo ser campeã de presença em tudo, não estou falando das sessões, as sessões são obrigação. Mas em solenidades, em audiências públicas, eu me vi lá dezenas de vezes sozinha no plenário. Eu, as pessoas e a TV Câmara. Então, eu devo ser recordista de presença. E eu nunca vi o prefeito municipal indo lá estabelecer uma relação republicana, honesta, correta, como tem que ser, que é ir até a Casa Democrática para ouvir, para dialogar, para debater algum tema, e os convites foram vários. Eu mesma fiz várias audiências públicas em que enviei convite para o professor para debater a Unital, a Universidade de Taubaté, o futuro dela, para debater os conselhos municipais da cidade, convidando o prefeito. Várias vezes os convites foram feitos. É esquisito até, né, que um prefeito não tenha ido à Câmara Municipal nenhuma vez debater o orçamento da cidade, apresentar qual é a proposta de orçamento que ele tem para o próximo ano, né? Seria muito interessante, muito bonito se a gente visse uma cidade que o prefeito tem essa preocupação. Infelizmente não tem, nunca teve. E eu vou renovar essa relação, indo até a Câmara Municipal, defendendo junto aos vereadores quais são as nossas propostas orçamentárias a cada ano, sempre que me chamarem, em audiências públicas que os temas são importantes. A audiência pública é o momento de ouvir o povo, é o momento de ouvir o que as pessoas querem dizer sobre algum tema, sobre educação, sobre saúde, que está ruim, sobre o ônibus, sobre a universidade, sobre qualquer assunto, meio ambiente, as árvores que são mutiladas em Taubaté, e o prefeito não se interessar por ir ouvir o seu povo numa audiência, eu acho no mínimo vergonhoso. E eu vou estabelecer relações claras, vou estar presente na Câmara Municipal para ouvir e ser ouvida também, apresentando as propostas para a cidade. A senhora tocou na Unital, a senhora pretende mudar a forma de escolher o reitor ou a senhora vai seguir a lei de uma lista tríplice e tirar os 3 nomes? O que a senhora pretende fazer com relação à Universidade de Taubaté? A universidade precisa de soluções urgentes. Eu quero ouvir a comunidade acadêmica, os alunos, os docentes, né, os discentes que são alunos, mas também todo o corpo de funcionários, de servidores, para a gente pensar juntos uma solução e ouvir a cidade. Hoje, se a Unital continuar como está, ela está fadada a, quem sabe, não existir em alguns anos, né? Por conta das contas, por conta da concorrência que vem no mercado privado, e ela é híbrida, né? Ela tem um status de pública, mas cobra mensalidades e mensalidades altas. Então, se ela não se organizar, não se reposicionar no mercado, ela está fadada ao fracasso. E eu estou muito preocupada com isso e vou fazer conversas com o governo federal, estadual, também com a iniciativa privada, mas principalmente ouvindo a comunidade acadêmica para a gente pensar uma solução. E por isso também acho que a escolha de reitores tem que ser feita ouvindo as pessoas. No seu radar, então, está federalizar ou estadualizar a universidade? Está, prioritariamente. E se isso não for possível, em última hipótese, privatizar. Então, não é fácil dizer isso, não é legal e não é agradável, mas eu tenho coragem de dizer. Ainda mais porque você tem uma formação acadêmica em uma universidade pública. Né? Sim, e meu sonho é que a Universidade de Taubaté pudesse se tornar efetivamente pública, né, federal ou estadual. Acho que tem toda a condição de ser. Hoje ela está endividada. Primeiro nós vamos ter que tomar algumas providências para resolver a vida da universidade e daí, em seguida, pensar qualquer tipo de solução. Porque hoje nem privatizar, nem estadualizar ou federalizar, porque ninguém quer a universidade como ela está. Então, a gente vai ter que vender patrimônios realmente para amortizar as dívidas, principalmente a dívida previdenciária. Agora, se a senhora fala isso, a senhora está pensando também em como fazer para aumentar o número de bolsas de estudo para alunos de Taubaté que são carentes? Isso
Aí, infelizmente, falando de verdade para as pessoas, não para agradar, isso acaba ficando em segundo plano. Como é que eu faço aumentar uma bolsa de estudo para um aluno para um curso que no ano que vem fecha? Eu estive próximo das lutas da Universidade de Taubaté. Eu conheço profundamente o que eu estou falando aqui para vocês. Os cursos de assistência social, de geografia, foram fechados. Ano passado, 2 anos atrás, primeiro um, depois outro. O de assistência social tinha 30 pessoas na turma, mas a reitoria queria que tivesse mais, precisava ter 40 para não fechar o curso. Fechou. Gente que pagou a matrícula, fez o vestibular e o curso fechou. Como é que eu discuto dar bolsas para os alunos se a universidade está nessa instabilidade, que fecha curso do dia para a noite, porque se diz que o curso não é sustentável, que ele não consegue se manter financeiramente. E realmente ela está vivendo um caos financeiro e administrativo, perdendo alunos para as universidades, né, para as faculdades privadas que vêm chegando em Taubaté. Como será montado o seu secretariado? Quais serão os critérios a serem utilizados caso você vá para o segundo turno, receba apoio de alguns partidos que ficaram fora da disputa? Pode ter uma possibilidade de... Composição? Exatamente. Vai ser critério técnico. Eu já assumi isso em outros momentos que eu falei. Acho que eu falei uma vez numa rádio. Quem me pergunta, eu falo, né? E eu vou inovar nesse método também, me utilizando do critério de lista tríplice. Eu vou apontar uma lista para as pessoas do setor escolherem o secretário. Não vai ser para todas as secretarias necessariamente, mas principalmente aquelas que têm maior número de servidores, que precisa de uma relação interpessoal entre a liderança e os liderados, né? Eleição indireta, então. Eleição com os servidores da educação, da saúde, da cultura, também com o setor. No caso da cultura, com o setor cultural da cidade. Mas como que seria isso no caso? Esse ano a eleição vai ser no final, se o segundo turno acontecer, se vier isso a acontecer, no final de novembro. Como seria começar o ano sendo que esse critério não estaria sendo adotado no primeiro dia de governo? Sem uma prefeitura, você é prefeita, sem esses secretários nessa linha que você pretende escolher? Você pretende definir? As 3 pessoas técnicas, essas eu escolherei, certo? E eu vou envolvê-las no processo de transição. Vou envolvê-las, e eu acredito e tenho expectativa que essas pessoas sejam dedicadas, né? Ou então já se mostram não interessantes para assumir o cargo. Então eu vou ter mais que vou ter 3 secretários para ajudar, 3 pessoas técnicas e que eu acredito serem competentes o suficiente para assumirem a liderança de uma pasta e me ajudar no processo de transição, de início, né, e organização do primeiro mês aí, até que a gente possa tocar esse procedimento. Com relação ao procedimento, eu, com muita transparência, não sei te dar os detalhes. Não pensei ainda como é que vai ser essa eleição. Na prática, ainda não sei, né? Eu acho que ela deve ser algo voluntário, né? Não é essa palavra, não. Como é que é? Não obrigatório, né? Quem quiser, vota. Então, facultativo. Facultativo, perfeito. Se o servidor não quer escolher, ele não escolhe, mas aos que quiserem, que eles possam ir um dia X específico, no início do ano, fazer a sua escolha ali, e escolha de um plano A, um plano B e um plano C, né? É claro que eu também pactuo que haja o cumprimento de algumas metas e resultados por parte deste secretário. Então, se não cumprir em um ano metas, objetivos que a administração pública tem, também agradeço a participação e contribuição e a gente pensa em outra pessoa. Então, vou estabelecer ainda as regras de uma forma bem clara, mas eu não detalhei ainda. Nesse minuto final que falta, olhe para aquela câmera ali e diga por que o eleitor tem que acreditar que a senhora é a melhor solução para ser a prefeita de Taubaté. Bom, muito obrigada, JVSV, pela oportunidade, vocês que estão nos acompanhando. Eu sou a Lorene, 23, e eu quero ser sua funcionária como prefeita de Taubaté, porque eu estudei muito, trabalhei bastante, como vocês puderam ver. Mas o mais importante é que eu conheço os problemas da cidade, eu vivo na cidade, eu ando na cidade, consumo
consumo no comércio de Taubaté, uso à saúde pública, e a gente precisa de uma prefeita que sinta na pele, que escute as pessoas e que tenha sensibilidade e vontade de resolver problemas acima de qualquer coisa. Este é o meu compromisso com vocês. Avaliem o meu currículo, me escolha, me selecione e vote 23 para eleger a primeira prefeita mulher da história de Taubaté. Obrigada. Muito obrigado à candidata Lorene do Cidadania, que participou conosco em mais um diálogo, entrevista aqui na Rádio JSV. Bruno, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Então, voltamos em outra oportunidade com novas entrevistas. Obrigado.